Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar a tratar do Blazor no Docker e desta vez eu vou mostrar como acessar dados usando o banco de dados SQL Server em um container Docker. Então, nesta semana os nossos objetivos serão criar uma aplicação Blazor no Net 8, eu vou gerar os componentes Blazor de forma automática usando scaffolding para realizar as operações CRUD. Vamos criar uma imagem dessa aplicação Blazor e a seguir criar um container para esta aplicação. Aí nós vamos criar um container a partir da imagem oficial do SQL Server. E aí nós vamos acessar os dados do SQL Server no container a partir do container da aplicação Blazor. Então para isso eu vou usar os seguintes recursos. O Visual Studio 2022 na versão 17.9.4. Vou usar o template Blazor Web App para criar a aplicação Blazor. Vou usar o Entity Framework Core 8, o SQL Server e o Docker Desktop aqui no ambiente Windows, onde eu vou usar os recursos do Dockerfile e do Docker Compose. Então eu vou iniciar criando uma aplicação Blazor Server para gerenciar contatos. Vou criar a entidade contato com ID, nome e e-mail e vou criar a aplicação Blazor usando as opções. O nome vai ser Blazor SQL Server. A Authentication Type eu vou usar a opção Individual Accounts. Então com isso a nossa aplicação ela vai ser gerada com as referências do Entity Framework Core, com o arquivo de contexto e já com a string de conexão definida no arquivo app settings. Vou definir o Interactive Render Mode como server e a Interactivity Location como global. Então, abrindo o Visual Studio 2022, na opção Create New Project, selecionando o Blazor Web App, vou dar o nome de Blazor SQL Server, vou salvar isso numa pasta que eu vou chamar d:/projetos/prod, vou clicar em Next. Então, eu vou usar o Net 8, Authentication Type, Individual Accounts, Interactive Render Mode, Server, Interactivity Location, Global, e eu vou marcar aqui para incluir as páginas de exemplo e vou usar o Top Level Statement. Então eu vou criar essa aplicação Blazor usando esse template. Então aqui, como eu já expliquei, quando você usa essas opções, já é criada uma aplicação e é incluído aqui a referência já ao Microsoft Entity Framework Core SQL Server e ao Entity Framework Core Tools para aplicar o Migrations. Então, a aplicação Net 8, ele cria aqui a pasta Components. Dentro dessa pasta, ele já cria aqui todos os recursos para a implementação do Identity, eu já mostrei isso numa outra aula, não vou entrar em detalhes aqui. Aqui dentro da pasta Pages, ele cria os componentes Counter, Weather, o Home, E aqui ele tem uma pasta Data, onde ele tem a migração pendente, que ele vai usar, para criar as tabelas do Identity, ASP.NET Roles, ASP.NET Users. Essas tabelas serão criadas quando a aplicação for executada. Então ele cria o arquivo de contexto, aonde ele está implementando o Identity DB Context para Application User e Application User herda de Identity User. Então nós vamos partir desse template aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui na pasta Data, eu vou criar aqui a minha entidade contato e depois vou alterar aqui o arquivo de contexto definindo o mapeamento ORM para que essa entidade seja mapeada para uma tabela lá no SQL Server. Vou criar aqui mesmo na pasta Datas, Project Add Class, vou chamar aqui essa classe de contato, que vai representar aqui os meus contatos. E aqui eu vou definir as propriedades que eu já mostrei, ID, nome e e-mail. Então tenho aqui a entidade contato. Agora eu vou fazer o seguinte, vou alterar esse arquivo de contexto e vou definir o seguinte código. Então aqui, eu alterei o código e defini aqui um construtor, passando aqui o Application DB Context e definindo aqui o mapeamento ORM, mapeando a minha entidade contato para a tabela contatos. E aqui no OnModel estou usando o método ResData para incluir dados iniciais na tabela contatos. Aqui esse código aqui, ele vai fazer basicamente o seguinte, eu estou usando aqui um serviço do DB Context que é chamado eDatabase Creator, que permite interagir com o banco de dados. Então eu vou criar o banco de dados, se ele não existir,
e vou criar as tabelas se elas não existirem. Então eu verifico se o banco de dados pode ser conectado, né? Crio o banco de dados se ele não existir e crio as tabelas se elas não existirem, respeitando esse mapeamento aqui. Eu vou fechar aqui. Então é importante notar que ele vai usar uma string de conexão que ele definiu aqui, ó, no arquivo app-settings, usando aqui localdb. Como eu vou trabalhar com essa aplicação num container, eu vou alterar essa conexão depois. Antes de fazer a alteração, eu vou fazer a geração dos componentes Razor para fazer o CRUD. Então eu vim aqui, ó, em Components. Lembrando, né, que aqui, ó, na classe Program, ele já registrou, olha, o serviço do contexto, olha, ele obtém a string de conexão a partir do arquivo app-settings. Se ele não encontrar, ele vai lançar uma exception, né? Se houver um erro aqui na hora dele tentar obter a string de conexão. E aqui ele está registrando o serviço do contexto, ó, add-dbcontext, definindo o provedor do banco de dados SQL Server e usando a string de conexão que ele obteve do arquivo app-settings.json. Então note que isso foi configurado automaticamente, não tive que fazer nada, ó. Ele está registrando o serviço do identity, tá vendo? Ó? Então isso é feito automaticamente aqui pelo template quando eu selecionei a opção do tipo de autenticação como individual accounts. Então vamos gerar os componentes Razor para fazer o CRUD. Então vou selecionar a pasta Pages, vou clicar com o botão direito e vou selecionar Add New Scaffolded Item. Vou marcar aqui, ó, Razor Components use Entity Framework para fazer o CRUD. Ó. Então selecionando essa opção, olha, eu vou gerar os componentes Razor, né, usando o Entity Framework para as operações de criar, deletar, exibir os detalhes e exibir a lista dos contatos. Então, clicando aqui no botão Add, ele vai me abrir aqui uma janela onde eu vou selecionar o template, é o CRUD, que eu quero realizar todas as operações. O Model Class vai ser aqui, ó, a minha entidade contato, definida aqui, ó, na pasta Data. O arquivo de contexto é o Application DB Context. Então, eu vou clicar no botão Add aqui, ó, ele vai atualizar as dependências e vai gerar aqui, dentro da pasta Pages, uma pasta com os componentes Razor para realizar as operações CRUD. Isso no projeto Blazor. Então olha aqui, ó, ele gerou já, olha, aqui dentro da pasta Pages, ele criou uma pasta Contato Pages e dentro dessa pasta ele criou aqui os componentes Index, Edit, Details, Delete e Create. Eu já apresentei nas semanas anteriores um vídeo mostrando a criação desses componentes, né? Então tá aqui, os meus componentes estão criados. Eu só vou fazer um ajuste aqui, ó, no Nav Menu, que eu vou alterar o menu e aqui, ó, eu não vou exibir o componente Counter, vou recortar aqui e vou definir ele aqui dentro do Authorize View, né? Que eu quero proteger o acesso a esse link aqui, dentro de Authorize. Então aqui, ó, eu vou exibir o link para contatos em vez de counter, contatos. E a rota aqui é contatos. E também não vou exibir o link aqui, ó, para o componente Weather. Então dentro de Authorize, ó, eu vou poder acessar contatos somente se eu tiver autenticado. E esse link contatos aqui, ó, é porque o componente Index aqui, ó, tem essa rota. Então eu vou acessar esse componente. Vou salvar tudo que eu fiz aqui. Então agora, olha, eu preciso incluir uma migração aqui, ó, na pasta Data, dentro da pasta Migrations, para incluir a criação da tabela contatos, que foi definida no mapeamento ORM aqui no arquivo Application DB Context. Quando eu incluir esse código aqui, eu estou mapeando a minha entidade contatos para a tabela contatos e vou incluir 3 registros nessa tabela. Então, atualmente aqui, eu tenho apenas a migração Create Identity Schema, que é uma migração pendente que foi criada com o projeto que vai criar as tabelas do Identity. Então, olha, aqui ele vai criar, ó, ASP.NET Roles, ASP.NET User, as tabelas do Identity. Assim, eu vou criar mais uma migração no projeto. Aí eu vou ter 2 migrações pendentes que vão ser executadas no container da aplicação, quando a aplicação for executada no container. E assim essas migrações vão criar as tabelas no container do SQL Server pela minha aplicação Blazor, que vai estar sendo executada em outro container. Então, eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager Console. Então aqui, ó, note que eu estou na pasta Blazor SQL Server, mas se eu der um dir, ó, eu não estou na pasta do projeto. Então eu vou limpar aqui e vou dar um cd Blazor SQL Server.
vou dar um dir, ó. Agora sim, eu estou na pasta do projeto. Então agora, ó, eu vou dar add migration, inclui contatos, que eu estou incluindo aqui o mapeamento para contatos, usando o migrations. Ele vai buildar e olha aqui, ó. E criou aqui, ó, dentro da pasta data, uma outra migração, ó, inclui contatos, que é justamente isso. Ele vai criar a tabela contatos, ó, e vai incluir os 3 registros na tabela. Então até agora eu estou trabalhando com a aplicação Breezor. Já criei a minha entidade, defini um mapeamento no arquivo de contexto, criei os componentes e criei a migração pendente. Então eu não posso esquecer, eu vou fazer isso agora, que eu tenho que alterar essa string de conexão, porque essa aqui eu estou fazendo um acesso no SQL Server local. Eu não quero fazer isso, eu quero acessar o SQL Server no container, né? Então para fazer isso, eu já vou definir aqui uma string de conexão, já prevendo o serviço do SQL Server que eu vou criar, né? Como eu já sei o serviço que eu vou criar, eu posso definir aqui a string de conexão que eu vou acessar. Então eu já vou definir aqui a string de conexão que eu vou usar, olha. Então observe aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. O server eu chamei de SQL Server DB. O que é esse nome aqui? Esse nome é um serviço que eu vou criar no arquivo Docker Compose. O nome do banco de dados eu estou chamando de aContatosDB. Eu estou definindo aqui um usuário SA, que é o usuário administrador. Estou definindo uma senha, ó, numsei cerquilha 2024 e estou definindo aqui o Toaster Server Certificate igual a true. Então, ó, esse serviço vai ser o serviço do container que eu vou criar. Eu não criei ainda. E essa senha eu vou ter que usar também quando eu criar o serviço do container. Então, são informações do serviço que eu vou ter que criar e eu já estou alterando aqui, ó, a string de conexão para mim não esquecer. Então, eu vou fechar todas essas guias aqui. Então, a próxima tarefa é eu criar o Dockerfile aqui. Eu já apresentei o que é o Dockerfile, né? Então eu tenho que criar esse Dockerfile na minha aplicação. Uma maneira de fazer isso de uma forma bem simples é usando a integração do Docker com o Visual Studio. Então eu vou clicar com o botão direito, selecionar Add e vou marcar a opção aqui, ó, Docker Support. Com isso, ele vai me abrir uma janela aqui, ó, onde vou selecionar o sistema operacional de destino, que é o Linux, e o tipo de container vai ser o Dockerfile que eu vou criar. Eu vou clicar em OK, então eu vou marcar Linux e Dockerfile. Clicando em OK, ó, ele já cria o Dockerfile automaticamente para mim. Inclusive, ele já usa o serviço aqui, ó, do Docker e executa as instruções desse Dockerfile, né? Ó, ele vai usar a imagem da ASP.NET, depois ele vai usar a imagem do SDK. Já expliquei esse arquivo Dockerfile na semana anterior. Então aqui eu vou fazer o ajuste, né? Porque como eu estou executando isso na pasta do arquivo Dockerfile e ele cria aqui um nível acima, eu vou remover esse nível, né? Estou trabalhando com o Dockerfile dentro da pasta Breezor SQL Server, né? Então aqui eu tenho que alterar esse código porque ele considera que ele vai executar um nível acima. Então eu tenho que alterar, deixando tudo no mesmo nível, né? Ó, pronto, vou salvar. Então com o Dockerfile eu vou criar a imagem da minha aplicação e com a imagem eu vou criar o container. Então eu tenho o Dockerfile que eu ajustei com esse código. Então eu vou criar a imagem, se eu usando a linha de comando, eu vou dar o comando docker build -t, o nome da imagem e ponto aqui significa o contexto onde eu estou atuando. Como eu estou na pasta do Dockerfile, eu coloco somente um ponto. Então esse comando vai me criar a imagem. Com a imagem, eu posso criar o container, olha. Aí eu dou o comando docker run -p, estou mapeando a porta 8001 do host para a porta 8080 do container. Estou definindo o nome do container. Aqui eu estou usando uma rede para indicar que esse container vai estar atuando nessa rede. Para que servem as redes no Docker? As redes no Docker, elas permitem que os containers se comuniquem entre si e com outros serviços em redes definidas pelo usuário. Então, eu crio essa rede usando esse comando aqui, ó, docker network create e o nome da rede, que eu chamei de minha rede. Então eu tive que criar essa rede usando esse comando do Docker. -d aqui indica que o container vai ser executado em segundo plano e aqui vai ser a imagem que ele vai usar para criar esse container. Então esses seriam comandos que eu daria se eu fosse usar a linha de comando. Então, com isso eu estaria criando o container da aplicação Breezor. Aí eu teria que criar o container do SQL Server, para isso eu vou usar uma imagem oficial do SQL Server. Então, ó,
vou googar aí, ó, SQL Server Docker Images. Primeiro link, ó, eu tenho informações sobre as imagens do Microsoft SQL Server, olha, 2022, 2019, 2017. Eu vou usar essa imagem aqui, ó. Então aqui tem instruções de como eu uso a imagem, ó. Eu vou ter que usar o accept EULA, tenho que definir uma senha para o usuário administrador. Então são informações que eu obtive aqui, ó, do site do Docker Hub. E aí eu vou dar o comando que vai criar a imagem. Então aqui, ó, esse comando é uma linha só. Eu estou definindo ele aqui em várias linhas para explicar o que faz cada uma dessas linhas. Docker Run, ele vai executar o comando. Então vamos ver o que significa cada uma dessas linhas aqui, ó. Esse traço E define uma variável de ambiente dentro do container, configurando essa variável aqui, ó, accept EULA como Y. Isso significa que eu estou aceitando o contrato de licença do software que está sendo executado. O EULA aqui, ó, significa End User License Agreement. A outra variável do ambiente está indicando a senha do usuário do administrador, System Administration. Não sei, cerquilha 2024. A porta aqui, eu estou mapeando a porta do host para a porta do container. O nome do container, a rede onde ele vai estar atuando, vai executar em segundo plano. E aqui, ó, é a imagem que eu estou usando, que é a imagem do SQL Server, que eu mostrei aqui, ó. Essa imagem, ele dá um Docker pull e vai baixar lá do Docker Hub. Se ele não encontrar a imagem localmente, ele baixa do repositório de imagens. Então, eu daria esse comando para criar o container do SQL Server. Então, perceba que eu tenho que emitir muitos comandos com muitos detalhes, né, e definições. E isso está sujeito a erros. Se houver algum erro, eu vou ter que refazer todo esse processo para criar os containers. Então, é muito trabalhoso eu ficar digitando todos esses comandos. Então, qual é a solução para resolver isso? Aqui, nós vamos usar o Docker Compose. Então, ao invés de eu ficar digitando todos esses comandos na linha de comando, numa janela de comandos, né, eu uso o Docker Compose. Então, eu vou apresentar o que é o Docker Compose. O Docker Compose, ele é uma ferramenta que o Docker fornece que permite definir e executar vários aplicativos com vários containers, simplificando o processo do gerenciamento desses containers. Então, o Docker Compose ele vai permitir eu definir uma estrutura de vários serviços, redes, volumes em um arquivo no formato YAML. O nome do arquivo é esse aqui, ó, docker-compose.yml ou YAML, tanto faz. E feito isso, eu dou apenas um único comando. Aí ele vai criar e iniciar todos os serviços a partir das definições desse arquivo aqui. Então o Docker Compose, eu estou destacando aqui os comandos principais do Docker Compose. Ó. Docker Compose app-d, ele vai criar e inicializar os serviços definidos nesse arquivo do Docker Compose. Docker Compose Down é usado para encerrar os serviços definidos no arquivo Docker Compose. O Docker Compose PS vai exibir o status dos serviços definidos. O Start é utilizado para iniciar os serviços que foram definidos aqui no Docker Compose. E o Stop para parar o serviço. São os comandos principais, existem diversos outros comandos. Nós vamos usar somente o app para executar aqui ainda de forma transparente. Vamos usar o Visual Studio para fazer isso. Então aqui no meu ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou definir dois serviços. O serviço da aplicação Blazor, que eu vou chamar de Blazor SQL Server, e o serviço do banco de dados SQL Server, que eu vou chamar de SQL Server DB. Então eu vou definir as instruções no arquivo com extensão YML, que vai ser o meu Docker Compose. E eu posso fazer isso automaticamente. Vindo aqui, ó, no meu projeto, vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção aqui, ó, Add Container Orchestrator Support. Ó. Ele vai me abrir uma janela onde está Docker Compose. Eu vou clicar em OK, ó. Vou selecionar aqui Linux e vou dar OK. Observe que ele criou um projeto Docker Compose, ó, e criou o arquivo docker.compose.yml. Olha aqui, ó. Ele criou um esboço, né, para mim. Ele não chega a criar todos os serviços. Então ele criou aqui e eu vou alterar esse código. Ó. Ele cria um outro arquivo aqui, ó, docker-compose.yml.
.override.yml. Por que serve esse Docker Compose Override? Esse Docker Compose Override ele permite personalizar ou substituir as definições de serviços e configurações aqui do Docker Compose YML. É uma maneira de eu complementar as informações que eu defini aqui, ó, com essas informações. Elas vão incrementar essas informações nas informações que eu defini aqui no Docker Compose, se eu quiser, né? Eu nem preciso usar esse arquivo aqui, mas ele existindo, ó, eu já vou usar aqui essas definições que foram geradas automaticamente. Só vou ter que definir os serviços aqui, ó. Aqui, ó, eu vou definir esses serviços aqui. Eu vou copiar e colar aqui o código. Então, esse vai ser o meu arquivo Docker Compose. Olha, estou definindo aqui uma rede, que será a rede usada para conectar os nossos serviços, e estou definindo dois serviços, ó, SQL Server DB, que é o serviço do SQL Server. Eu vou criar um container com esse nome, vou usar essa imagem. Estou mapeando a porta 8002 do host para a porta 1433, que é onde o SQL Server geralmente atende. Estou definindo aqui, ó, as variáveis de ambiente, ó, o accept EULA e a senha do administrador, ó, NumSay 2024. Então esse seria o serviço do SQL Server. Com isso eu vou criar o container do SQL Server automaticamente com essa imagem. E aqui, ó, o serviço Blazor SQL Server, eu vou criar o container da aplicação Blazor. Ó. Vou usar esta imagem aqui, ó, Docker underline registry, que normalmente seria uma imagem hospedada no repositório central de imagens, como um Docker Hub. Aqui o Docker underline registry traço aqui entre chaves é usado para permitir que você substitua esse valor em tempo de execução. A seguir eu estou mapeando a porta 8001 do host, que é minha máquina local, para a porta 8080 do container. Aí eu vou poder acessar a minha aplicação Blazor no container na porta 8001. O build aqui, ó, define como o container deve ser construído. Ele vai usar um arquivo Dockerfile no contexto, ó, atual, representado pelo ponto, e o meu arquivo Dockerfile está dentro da pasta Blazor SQL Server, aqui, ó. E depends on especifica que este serviço do Blazor depende do serviço SQL Server DB. Então isso significa que o serviço SQL Server DB vai ser iniciado primeiro, antes desse serviço. Então ele tem que executar esse serviço primeiro, criar o container do SQL Server para depois iniciar esse serviço. É isso que indica esse depends on. E ele vai complementar, olha, o Docker Compose com essas informações aqui. Então aqui eu estou definindo as variáveis de ambiente, ó, indicando o ambiente de desenvolvimento, as portas 8080 e 8081, a porta HTTP e HTTPS, né? Aqui eu estou mapeando essas portas, né? E aqui eu estou definindo dois volumes que vão ser montados aqui no container. Então essas informações vão ser acrescentadas ao meu Docker Compose principal. Então observe, olha, que a string de conexão aqui definida em app7.json, olha o serviço que eu vou acessar, SQL Server DB, que é esse serviço aqui, tá vendo? Então a senha aqui, ó, tem que ser a mesma, né, que eu estou definindo aqui, ó. Então eu vou fechar tudo aqui. Assim eu tenho no meu projeto o meu arquivo Dockerfile, que vai ser usado para criar a imagem da aplicação Blazor. E eu tenho o arquivo Docker Compose, onde foram definidos os serviços com as instruções para criar os containers da aplicação Blazor e SQL Server. Então agora basta eu executar o arquivo Docker Compose. Para isso eu posso fazer o seguinte. Eu posso abrir aqui uma janela de comandos, ó, estando na pasta do meu projeto, ó, estou na pasta do projeto, aí eu poderia dar o comando Docker Compose App. Esse comando iria executar o arquivo Docker Compose. Essa seria uma opção. Outra opção, posso clicar com o botão direito aqui, ó, no projeto Docker Compose, e eu tenho aqui, ó, no menu as opções Compose App, que vai executar o arquivo Docker Compose, Compose Down e o Compose Restart. Geralmente eu, para executar, uso o Compose App. E uma outra opção que eu vou usar é eu selecionar aqui, ó, no projeto Docker Compose e executar diretamente aqui. Antes de fazer isso, eu vou abrir aqui o meu Docker Desktop, ó, no dashboard, para exibir ó, os containers. Não tem nenhum container em execução e as imagens, olha, a minha imagem ainda não foi criada. Observe que aqui eu já tenho uma imagem local do Microsoft.com.net ASP.NET, então ele não vai precisar baixar, tá vendo? Ele vai usar essa imagem aqui. E os meus containers vão, quando eles estiverem em execução, serão exibidos aqui no dashboard
dashboard do Docker Desktop. Então assim, olha, selecionando aqui, ó, Docker Compose, eu vou clicar aqui e vou executar. Você vai ver, ó, que ele executa aqui, ó, aqui na janela Output, ele me abre aqui, ó, ele me dá os 2 containers que ele criou. Eu consigo gerenciar, ó, e me abre a aplicação. Olha aqui, olha. Então aqui, ó, Blazor Container que ele criou. Olha aqui, ó. Eu posso aqui gerenciar as informações do ambiente, ó, as labels, as portas, olha aqui, 8001, os volumes, os arquivos, os logs e os detalhes, tá vendo? E o container do SQL Server, olha aqui, ó. Tem as portas, 8002, os volumes, tá vendo? Ó? Os arquivos, os logs, olha, e os detalhes. E aqui está a minha aplicação em execução. Observe que aqui, ó, no menu, a opção de contatos não aparece porque eu preciso registrar um usuário e fazer login. Então, se eu abrir aqui agora o Docker Desktop em containers, ó, olha aqui, ó, os 2 containers criados, o SQL Server Container e o Blazor Container, tá vendo? Os 2 estão em execução. Olha aqui, ó, o container do SQL Server, ele está mapeado na porta 8002. Do host. E aqui a aplicação Blazor está usando uma porta aleatória que ele atribuiu, ó, que é essa porta aqui. Então, olha, nas imagens, vamos ver, ó, ele criou a imagem Blazor Docker Demo. Ele está usando essa imagem, está em uso. Está exatamente como foi definido aqui no arquivo, olha, Docker Compose, tá vendo? Ó? 8002, a porta do SQL Server, né? O nome do container, ó, a imagem, ó, Blazor Docker Demo, da minha aplicação Blazor. Essas informações eu tenho também no Docker Desktop. Então, ó, se eu vim aqui em Containers, eu vou vir aqui no SQL Server, ó, vou clicar no Container. Olha aqui, ó, eu tenho o log do container, ó. Então aqui, ó, eu tenho o log de execução, então eu consigo verificar aqui, ó, as operações que foram feitas, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou registrar um usuário aqui no meu projeto, ó. Vou usar esse macorati@yahoo, senha, não sei, cerquilha 2024, vou confirmar a password, não sei, cerquilha 2024. Eu vou clicar em Register. Olha aqui, ó, vou clicar aqui para confirmar a conta e olha aqui, ó, se eu fizer o login agora, ó, não sei, cerquilha 2024. Olha aqui, ó, aparece a opção de contatos. Clicando aqui, ó, olha aqui os 3 registros que ele incluiu na tabela. Então, eu posso também abrir aqui o SQL Server Management Studio, olha, e vou fazer a conexão na porta localhost 8002, que está mapeada para a porta do container. O usuário SA, a senha, não sei, cerquilha 2024. Vou clicar em conectar, ele vai conectar no banco de dados dentro do container. Olha aqui, ó. Olha aqui o banco de dados que ele criou, a contatos DB, exatamente como nós definimos aqui, ó, a contatos DB, né? Então, olha, vamos ver as tabelas que ele criou, ó, a tabela do Identity, vamos ver as tabelas ASP.NET Users, onde eu criei o usuário macorati@yahoo. Olha aqui, ó, macorati@yahoo. Vamos ver aqui na tabela contatos, ó, os 3 registros que ele criou, ó, tá vendo? Ó? Paulo, Maria e Amanda. Então vou incluir mais um registro aqui, ó. Vou colocar aqui Marta Rocha. Colocar marta@yahoo.com. Clicar em Create. Olha aqui, ó, ele criou. Se eu vim aqui no SQL Server Management Studio e mandar atualizar a consulta, olha aqui, ó. Então isso aqui está representando o banco de dados no meu container, que está sendo acessado aqui na porta 8002 do meu host. E aqui eu posso realizar qualquer outras operações, né? Editar, ver detalhes, né? Deletar. Aqui eu tenho informações do usuário, né? O e-mail, a password, posso gerenciar, implementar a autenticação em 2 fatores, baixar os dados pessoais, clicar aqui em Logout, tá? Pode ver que quando eu clico em Logout a opção de contato desaparece. E aqui também no ambiente do Visual Studio eu tenho a opção, né, para mim gerenciar os containers. Olha aqui, ó, o log do container do SQL Server, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, ele inicializou o nosso banco de dados, tá vendo? São informações que eu tenho tanto no ambiente do Visual Studio. Olha aqui as informações aqui são do container da minha aplicação Blazor, quando ele criou as tabelas, os comandos que ele gerou, os logs, né? Como aqui no dashboard do Docker Desktop, tá vendo? Ó, aqui eu estou no container, aqui eu posso acessar a aplicação Blazor, olha, eu posso
Para entrar dentro dela aqui, executar um comando ls-l, ó, tá aqui os arquivos da minha aplicação. Então com isso nós temos aqui, ó, a nossa aplicação Blazor Server sendo executada em um container e acessando aqui os dados num banco de dados SQL Server também num container Docker. Então era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.